eu sinto muitas vezes é que acontece a muitas marcas, é que estamos todos focados no dia a dia, no trabalho, como é natural, seja em vendas, seja a fechar trabalhos, seja a fazer o trabalho em si para os clientes finais, e depois esta parte das redes sociais pode ficar muitas vezes em segundo plano Sim, e não deveria. lá está. Isto é importante, as redes sociais. E muitas vezes as pessoas querem investir, mas ao mesmo tempo não sabem bem como fazer, dizem que o querem fazer, mas depois Uhum. efetivamente não fazem da maneira correta. Então é meio que uma bola de neve e depois às tantas já não sabe às quantas andamos. Bem-vindo ao Lado Invisível, o podcast da Fares Mídia. Sobre o mundo do trabalho e a produção criativa. Eu sou o Ricardo Dionísio e comigo tenho a Daniela Pagará. E neste episódio vamos falar sobre a importância de ter um dia, pelo menos mensal, para produções, para criar conteúdo para as redes sociais. E comigo tenho nada mais nem nada menos a Daniela Pagará. Olá. Como sempre, não é, Daniela? Sim. E este tema é um tema que te é muito carinho porque tu és aquela pessoa aqui na empresa que nos chateias, entre aspas, aquelas astas aéreas, quem estiver a ouvir, sobre criar conteúdo, que é preciso criar conteúdo. Sim. Ando sempre atrás de vocês. E aqui podemos falar um pouco sobre a importância de criar esse conteúdo e depois também como criar ou ter um dia, pelo menos, por mês, ou um dia, 2 em 2 semanas, para criar conteúdo, porque é isso que nós fazemos aqui muitas vezes. Muitas vezes fazemos um dia, 2 em 2 semanas, às vezes um dia por mês, se for possível, para criar esse conteúdo. E assim, na minha opinião, é bem mais fácil para nós gerirmos a nossa agenda, porque temos os nossos trabalhos, os nossos clientes, todas as marcas têm sempre trabalhos, clientes e outras coisas para fazer, e assim também facilita mais a tua vida. Assim, eu acho que depende um bocadinho, lá está, de cada marca e de disponibilidade que também existe para gravar o conteúdo, porque, pronto, a parte. Há vários tipos de conteúdo e mais a parte de trending acaba por sempre haver coisas a sair, portanto, também ter um bocadinho de atenção nesse aspecto, nomeadamente se forem utilizar conteúdos que estejam bastante trending, lá está, depende de marca para marca, mas sim, acho que é necessário haver essa organização, até porque há mais coisas para fazer, não é? E não dá para estarmos sempre a gravar pronto, conteúdo, não dá para uma marca estar sempre a parar para gravar e depois toda a parte da gravação e edição e etc. depois engloba bastante tempo. Portanto, acho que é necessário, e lá está, pegando na parte da organização, que já falámos várias vezes e é bastante importante, ter tudo isso calendarizado e organizado para haver esse dia disponível em que, pronto, como nós fazemos, trazemos várias roupas para Sim. conseguirmos gravar conteúdo, porque depois é um bocadinho chato também estamos a aparecer com a mesma roupa. Estes pequenos detalhes também fazem a diferença e às vezes as pessoas olham um bocadinho por cima do ombro e não Uhum. ligam. Mas sim, no fundo ter esse dia marcado e disponível em que está organizado o que é que se vai gravar, ter também apontado já no calendário, neste caso, quando é que vai ser publicado, que é para também lá está, se poder organizar isso da forma mais adequada. Normalmente nós vemos o que é preciso gravar, qual é que é o conteúdo que é preciso gravar, porque há muita coisa que, por exemplo, nós já temos, aqui falando pessoalmente da nossa empresa, nós já temos. Portanto, há muita coisa com a qual eu consigo trabalhar, mas quando é preciso efetivamente gravar o conteúdo, eu faço uma seleção do que é que vai ser necessário gravar, escolhemos um dia e gravamos, e assim acaba por ser muito mais prático em termos depois de publicação e organização. Outras marcas que se calhar sejam maiores e precisem de outro tipo de conteúdo, então fazer, pronto, se calhar mensalmente. Pois lá está, depende do tempo, mas organizar alguns tipos de conteúdo que são necessários para gravar e que vão de acordo com a estratégia da marca, para então se fazer esse dia de gravações. Sim, sim, eu concordo e aquilo que eu posso dizer é, vai depender também, isto é aquela coisa que depende de muitas variantes e vai depender também da forma que cada marca ou o que cada marca quer partilhar nas redes sociais. Como nós tentamos partilhar um pouco do nosso trabalho, partilhamos também um pouco da nossa convivência aqui no escritório, fazemos um pouco também das trends que vocês encontram, que tu mais encontras e adaptamos depois também à nossa realidade. Isso tudo, claro, tem uma parte de pesquisa do teu lado, tem uma parte também de planeamento e isso falta também, ou também acrescentar a parte humana que nós tentamos acrescentar, aparecendo perante nós, o pessoal, as pessoas que trabalham aqui na Faros, tentamos aparecer também para mostrar esse lado humano. E as empresas podem não fazer isso, não querem mostrar, por Uhum, exemplo, os colaboradores, ou seja o que sim. for, mas podem ter uma pessoa que é a pessoa que está a tratar das redes sociais ou que está a fazer
conteúdo e ser essa pessoa a aparecer. Vou dar aqui o exemplo, agora vem-me logo à cabeça a Vorten. A Vorten normalmente não mostra muitos colaboradores, o que mostra é sempre um ou dois influencers que trabalham com eles e eles aí aparecem ou na loja ou no estúdio a falar sobre algum equipamento, ou seja o que for, alguma promoção. Isso também dá para fazer dessa forma, depois depende também da forma de comunicar de cada cliente. Mas esta ideia que estamos aqui, de cada cliente não, de cada marca, mas a ideia que estamos aqui também a partilhar e que tu já mencionaste, dá para aplicar para todas as marcas, ou seja, ter uma ideia geral daquilo que é necessário fazer. E deste aqui o exemplo da roupa, Daniel deu esse exemplo porquê? Porque nós neste momento estamos a gravar o nosso dia de produção de podcast, ou seja, estamos a gravar entre 3 a 4 episódios num só dia, porque se formos gravar certos de 20 a 30 minutos todos os dias ou em vários dias, o que vai acontecer é que vamos perder muito mais do que esses só 20 ou 30 minutos. É o tempo de preparar as câmaras, preparar as luzes, mais ou menos ver o guião ou o tema que vamos falar, isso tudo leva tempo. Sim. Então tem-se de pensar isso em antemão e de sermos produtivos. E a parte de sermos produtivos, porque há pessoas que podem pensar que não há tempo se nós fizermos tudo como deve ser, ou seja, se planearmos antes para depois só termos de executar. É muito mais simples. Ideias que tu trazes também de reels, trends que vão saindo, é muito mais fácil dizer, olha, tenho esta ideia, vamos fazer isto. Por exemplo, ontem gravámos, acho que foi ontem, já estou um pouco perdido com os dias da semana. Ontem gravámos... Foi ontem? Foi ontem? Foi ontem. Ontem. Gravámos 2 a 3 vídeos também que precisávamos para 2 semanas. Ou seja, isso fica logo tudo decidido, fica logo tudo feito, também de certa forma para garantir que as nossas redes sociais têm essa continuidade. Ou seja, não há aquela coisa de estamos muito ocupados durante esta semana ou para a próxima semana e agora o que é que fazemos? Não, Exato. pelo menos garantimos que este tempo, e quando conseguimos fazer logo 3, 4 semanas, também fazemos logo isso, para garantir que pelo menos isso essas publicações vão ser feitas. E claro, como tu disseste e bem, surgir uma trend nova que sabemos que temos de saltar para cima, entre aspas, temos logo que fazer um vídeo ou fazer alguma publicação. Aí, como é óbvio, também temos de adaptar-nos e ir um pouco atrás dessa trend. Mas isso é como tudo na vida, temos às vezes de adaptar-nos um pouco em cima Sim. do joelho, não é? Fazer, deixa eu ver como é que se faz aqui, o que é que fazemos, conseguimos fazer, não, e avançar logo. E até posso dar um exemplo que nós fizemos aqui que foi no Noja Live. Tu foste ao Noja Live, tiveste uma ideia, viste por acaso, acho que foi alguém da rede social do Sporting, se não estou em erro, um TikTok. Sim. Não sei se foi só esse que viste, mas eu lembro de teres mostrado isso aqui à equipa. Nós decidimos avançar com esse exemplo. E acho que isso é super interessante, que é adaptar depois àquele momento, ver, ok, se faz sentido. Não faria sentido, por exemplo, na altura que estamos a gravar este episódio, fazer algo sobre o Noja Live, que já foi há imenso Sim. tempo. E acho que é um pouco por aí também. Sim, eu acho que é um bocadinho, lá está, ter novamente bater na mesma tecla da parte da organização, que é muito importante, mas também conseguir haver essa flexibilidade caso haja esse tipo de ocasiões e que vai acontecer. Portanto, eu acho que isso acaba por ser uma das partes mais difíceis na gestão e na estratégia de redes sociais, que é montar os calendários ou o calendário de publicações, porque nós não conseguimos muito bem prever as trends que vão sair e é bom ter sempre, nós no nosso caso temos esse espaço para mais trendy, em que temos essa parte mais de entretenimento e temos sempre esse bloco disponível. E depois lá está, consoante o que vai aparecendo, nós vamos adaptando. Mas se por acaso aparece um vídeo, nós se calhar alteramos um bocadinho o nosso conteúdo para conseguirmos adaptar essa parte. Porque depois, obviamente, que isso também vai sempre influenciar. Aliás, vai sair um conteúdo na linha 6 que tem a ver com a trend e nós íamos publicar outra coisa e depois quando eu estive a ver, não, ok, se calhar vamos alterar aqui um bocadinho para conseguirmos aderir à trend enquanto ela está trending. Sim. Mas eu acho que muitas vezes o que acontece é que quem está a ver do outro lado, ou mesmo quem não trata dessa parte das redes sociais, esquece que, e pegando no que estavas a dizer de toda a montagem antes de gravar os episódios, esquecem-se muito dessa parte de que ok, temos a parte em que gravamos, Que é a parte da produção, e Exato. esquecem-se da pré-produção. Sim, porque no fundo se calhar os Reels nem 1 minuto têm, que o máximo é 1 minuto e meio, mas muitas vezes as trends são curtinhas
isso não demorou 1 minuto e meio, demorou a parte de pensar, de desenvolver, de adaptar a ideia, de pronto, muitas vezes havendo guião ou não, dependendo do vídeo, e depois a parte da gravação, da edição, então é muita coisa que está envolvida num TikTok ou num Reel. E muitas vezes as pessoas esquecem-se disso e esquecem-se que se calhar isso vai ser necessário ter esse tempo, mas lá está a parte da pesquisa. Portanto, é sempre ter, lá está, em mente de que é necessário haver este tempo e esta disponibilidade para este conteúdo, que já que o estamos a fazer, temos que o fazer bem, e ter esse tempo, pronto, acoplado para fazer esse vídeo. E lá está, eu acho que às vezes as pessoas esquecem-se um bocadinho disso e é necessário ter isso em conta. Sim, sim, e na minha opinião, parte da pré-produção é algo muito importante que, como tu disseste e bem, que é posta de lado pela preparação e montagem, seja do que for, porque não é só, mesmo que seja com o telefone, não é só um vídeo, porque temos de pensar, ok, é só vamos aqui generalizar, é só um vídeo, mas ok, então como é que é o início, qual é o meio, qual é o fim? Isto é algo que nós, como estamos mais dentro também da área de fotografia e vídeo, estamos mais confortáveis em falar sobre isso e às vezes pessoas que têm marcas e não estão dentro desse mundo, às vezes não percebem essa parte, que é tem tudo ter um princípio, meio e fim. E aqui uma dica que podemos agora também, se calhar, começar a pôr isto em dicas para ser mais fácil passar esta mensagem, é a primeira dica, é pensar no conteúdo, olhar para o calendário e ver o futuro, ou seja, ver em que dias é que eu quero partilhar conteúdo, é nestes X dias, no próximo mês ou nas próximas semanas, então tenho que fazer X vídeos ou X sessões, não é X sessões fotográficas, mas sim tenho que partilhar X fotos, ou seja, vamos dar aqui um exemplo, para ser muito mais simples. Temos 10 dias. Nesses 10 dias quero partilhar 7 vídeos e 3 fotografias. Ou pode ser carrosséis, para ser mais fácil. Ou seja, 7, 3. Assim, desta forma, sei que numa sessão que for fazer de fotografia e vídeo, tenho que ter conteúdo para esses 10 dias. 7 vídeos, tenho que criar pelo menos 7 vídeos, mais 3 pelo menos fotografias. Se for um bocadinho mais, é o ideal para tal coisa, fazer os carrosséis. Assim, ao criar, como tu disseste, este calendário com este cronograma, é muito mais fácil do que estar depois a andar atrás do prejuízo, a pensar e esta semana não partilhamos nada, ou hoje não partilhamos nada há imenso tempo, agora temos que partilhar. E isso torna-se depois uma bola de neve, é super difícil depois tentar apanhar outra vez esse comboio, porque depois andamos sempre atrás do prejuízo. E o que eu sinto muitas vezes é que acontece em muitas marcas, é que estamos todos focados no dia a dia, no trabalho, como é natural, seja em vendas, seja a fechar trabalhos, seja a fazer o trabalho em si para os clientes finais, e depois esta parte das redes sociais pode ficar muitas vezes em segundo plano Sim. e não deveria. Sim, ainda por mais. Lá está, isto é importante, as redes sociais, e muitas vezes as pessoas querem investir, mas ao mesmo tempo não sabem bem como fazer, dizem que o querem fazer, mas depois efetivamente não fazem da maneira correta, então é meio que uma bola de neve e depois às tantas já não sabe às quantas andamos. Portanto, por isso é que eu falo muitas vezes da parte da organização e da estratégia, que é uma parte fundamental e muitas vezes acaba por ser o que demora mais ou o que dá mais trabalho, não é dar mais trabalho, mas pronto, o que despendemos mais tempo, porque vai ser as bases para uma estratégia bem sucedida nas redes sociais. Portanto, é ter a intenção a isso e batalhar muito nessa primeira fase, porque depois, estando tudo planeado, a parte de editar e efetivamente fazer os posts, os carrosséis e depois publicar já é mais linear, então é a parte que acaba por despender mais tempo. Sim, sim, e aquilo que uma marca pode fazer tem duas opções sempre, que é ou fazer essa parte interna, ou seja, fazer a parte das publicações, da criação, ou subcontratar alguns desses serviços. Por exemplo, nós fazemos essas duas opções, ou temos essas duas opções para os nossos clientes. Falando aqui um pouco do nosso caso, nós temos empresas que somos nós a criar o conteúdo, ou seja, fotografia e vídeo em que eles colocam nas redes sociais, e temos empresas que nós fazemos tudo, é chave na mão, fazemos a criação do conteúdo e também editamos e publicamos depois nas redes sociais. Isso depois vai depender também de cada marca como quer fazê-lo, e porque há sempre alguém que pode estar a ouvir, se for do teu caso, se estiveres a ouvir, não tenho tempo para fazê-lo, há essa opção que é subcontratar alguém. Se não quiseres subcontratar alguém, aí tens de ser tu a fazê-lo. E aqui é mesmo pensar nisto, é pensar que isto é importante, não podemos pôr isto em segundo plano, porque se queremos chegar a novos clientes, a novos consumidores, a novas pessoas,
é tal coisa, as redes sociais é a maneira mais fácil, é as novas montras dos dias de hoje. Sim. Uh, Por acaso há e- bocado vi uma publicação sobre isso. sobre isso, sobre mantra. É porque é verdade, é as novas mantras do dia de hoje, então as pessoas encontram-nos dessa forma. E como é que queremos ser vistos pelos nossos consumidores, pelos nossos clientes? E essa forma de comunicar vai ser muito importante. E se tivermos tudo planeado, também é muito mais fácil porque os nossos consumidores sabem aquilo que vão esperar. Ou seja, por exemplo, há muita forma também de fazer conteúdo em forma de rúbricas, que é algo que nós fazemos, é algo que muitas marcas o fazem, também torna interessante e quem está a seguir as nossas contas sabe o que esperar. Por exemplo, nós temos uma rúbrica que é de notícias dentro da Fores Media. Eu acho que isso é super interessante porque é um nicho que para nós faz sentido e para quem nos segue, eu já reparei que há pessoas que já estão à espera daquela rúbrica, que já quando recebem, comentam, partilham, e isso é super interessante. E já vieram-me dizer que gostam desse tipo de rúbrica. Ok. Então acho que é algo super interessante que depois dá para adaptar a cada marca, como é óbvio, nem todas as marcas são obrigadas a fazer sobre notícias do seu nicho, mas há tanta rúbrica que se pode fazer. Vou dar aqui outro exemplo assim por alto, porque é que um restaurante que está no Recio não faz uma rúbrica sobre a área dele, ou mesmo sobre a área de Lisboa, visitar, o que ver, depois de comer pizza, onde é que eles podem ir. Acho que é algo super básico e interessante que funciona, e este exemplo está em vários livros de marketing que eu já li um livro a falar sobre isso que chama-se Utility, ou seja, é ajudar o nosso cliente. Outra sugestão. Outra sugestão, além do livro já mencionámos nos primeiros episódios, mas é muito à base disso, que é, às vezes esquecemos que queremos que os nossos clientes sigam as nossas redes sociais, ou seja o que for, mas o que é que estamos a dar em troca para eles seguirem? Sim. Se é só fazer publicidade, também eu acho que aí não acrescenta muito valor. Eu não sigo muitas marcas por isso mesmo, é só publicidade. Não me interessa se ver só publicidade numa rede social, se quer ver, vou às compras e vejo lá no folheto, ou seja o que for, ou vou online ver se há alguma promoção. Agora, para ver sempre nas redes sociais, pelo menos eu não sou esse tipo de cliente e sei que muitas pessoas não são, mas há conteúdos engraçados que fazem sentido. Vou dar aqui outro exemplo que muitos portugueses sabem, que é da Control. Já sabia que ias falar disso. Que para mim aquilo é uma rúbrica perfeita. É tal coisa. Aquilo, de certeza, vamos um dia trazer ou tentar trazer alguém ligado à Control para falar um pouco sobre isso, mas tenho certeza que algum conteúdo é planeado com muita antecedência, porque sabem que é verão, sabem que aquilo vai bater naquela altura, mas há outro conteúdo que é muito de improviso. Se Portugal for campeão ou alguma coisa esteja a acontecer, por exemplo, na cultura pop, né, como se costuma dizer, alguma coisa acontece, eles aí tentam improvisar do género, vamos adaptar aqui esta trend e aquilo que nós estamos a falar também, que é ver aquilo que está a acontecer, algo polémico aconteceu e por acaso nós não saltámos para essa trend, e se calhar vais saber o que é que eu vou falar dos Coldplay. Sim. Também porque tivemos, pelo menos a minha opinião aqui, era uma opinião que não se devia brincar um pouco com isso, porque pronto, também mexe sentimentos de certas pessoas, mas isso pronto, é conversa para outro dia, ou para outra altura, mas muitas marcas saltaram e é tal coisa, é adaptar depois à circunstância, se está a virar viral certos conteúdos, as marcas também podem fazê-lo, seja uma marca pequena, uma marca pessoal, uma empresa maior, multinacional, pode fazê-lo e só ganha com isso. Porque eu acho que, de certa forma, este tipo de conteúdo, já que pegaste nesses exemplos, conecta um bocado as pessoas e eu acho que lá está, porque vamos sempre tocar nos pontos que são fundamentais para este tipo de... pronto, para as redes sociais e etc., que é a humanização e o facto de estarmos todos próximos e conseguimos todos comunicar. E eu acho que quando acontece esses exemplos, é meio que uma inside joke, mas que toda a gente sabe. Então toda a gente pode falar sobre isso e toda a gente acaba por se sentir compreendido e acaba por funcionar para todas as marcas. Então dá para ter conversa e dá para chegar a várias pessoas. Eu estou-me a lembrar agora aqui de um exemplo, por acaso, eu achei que foi genial. A Chupa Chups fez um carrossel a explicar como é que se abre um chupa. E aquilo é muito engraçado. Eles basicamente acabaram por brincar com tudo o que é que... Por todos os momentos que tu passas ao tentar abrir um chupa-chupa e no final vais lá abrir com os dentes. E o carrossel está super interessante e comparando com outras publicações que eles tenham, aquele teve um alcance extraordinário. E lá está, eles fizeram uma brincadeira com o que acontece
quase toda a gente quando está a tentar comer um chupa e funcionou. Portanto, eu acho que lá está, é muito... E aqui pegar noutra parte também que é importante, que é o social listening, que é ouvir um bocadinho do que é que as pessoas estão interessadas e o que é que as preocupa. E pronto, aí vamos entrar muito mais na parte do marketing, que é as dores. E também ver o que é que os clientes falam sobre a marca, porque muitas vezes nós pensamos que, e as marcas pensam isto, que é, têm aquela ideia que os consumidores pensam isto da marca, mas se forem ver ao final do dia não é bem aquilo. E eu vou dar aqui um exemplo também de um vídeo que vi, acho que há mais que um vídeo, se não estou em erro. Eu vou dizer se calhar mal o nome da empresa, mas também vai fazer sentido se disser mal, por isso não há problema, que é Leroy Merlin. Leroy. E é isso, eles brincaram com isso. Basicamente, o vídeo que eu vi achei super engraçado. Era um vídeo em que não sei se era uma colaboradora ou se foi alguém que foi contratado para fazer perguntas às pessoas no meio da loja, em que perguntavam como é que as pessoas. Vamos tentar descobrir se as pessoas sabem dizer o nosso nome. E perguntavam como é que é o nome desta loja. E as pessoas, umas diziam Leroy, outras Leroy, outras diziam nomes diferentes. E é super engraçado porque isso é mesmo algo real. Aposto que se o IKEA fizesse algo parecido, ia ter também sucesso. Sim. Porque muitas pessoas não sabem dizer bem IKEA. Ou IKEA, IKEA. Então Sim. é muito por aí. Que a tal coisa é ver onde é que também pode-se agarrar. Isto pode funcionar para certas marcas, para outras não, como é óbvio. Mas é ver também o que é que o consumidor gosta e que vai achar engraçado, neste caso, se fizer sentido ser mais para a parte da comédia ou não, e ir atrás desse público-alvo. E criar uma espécie de rúbrica agarrando nesses exemplos. Outro exemplo aqui que já falámos pelo menos 2 vezes do Millennium. O Millennium tem uma rúbrica que já é um pouco cópia, mas é tal coisa, não faz mal nenhum. Tudo já foi inventado, não é? A roda já foi inventada, em que é subir um pequeno degrau, uma pequena escada, acho eu, não sei se é degrau É ou mesmo um um escadote, banco. ou um banco. Porque nos Estados Unidos está muito na moda fazer isso, mas acho que é com um escadote, em que se sobe um banco, neste caso, em que depois fazem perguntas às pessoas e falam com as pessoas, uma espécie de entrevista. Sim. É tal coisa, porque não? Se um banco pode fazer isso, porque é que outra marca não pode fazê-lo? Eu acho que eles aí foram super inteligentes. É muito difícil. Eles depois fizeram um vídeo a apresentar o Faz banco. sentido ser um banco, porque Millennium é um banco. E o Pronto, banco é sim, rosa. É sim, muito fixe. sim. Esses pequenos pontos fazem todo o sentido e é tal coisa. Que é inside jokes, como tu disseste bem. As pessoas vão chegar lá, vão perceber e funciona mesmo muito bem. E agarrando nisto na parte do tema de hoje, podemos criar rúbricas, podemos criar conteúdo solto, podemos aderir a trends, há várias coisas que podemos fazê-lo e é planear aquilo que conseguimos planear e estas rubricas dá para fazê-lo. Dá para criar uma rubrica uma por mês, porque eu sei que há sempre pessoas que dizem mas não tenho tempo, não temos tempo para fazer isto ou aquilo. Nós criamos imenso conteúdo da nossa empresa, uma empresa cria conteúdo para marcas. E nós sabemos que as marcas alocam sempre pelo menos uma vez, 2 ou 3, uma vez por mês, ou uma vez de 2 em 2 meses, ou uma vez de 3 em 3 meses, criação de conteúdo. Nessa altura podem alocar certo tempo para criar estas rúbricas ou criar conteúdo específico, acho que faz todo o sentido. E se estás a ouvir isto, a tua marca ou a empresa que tu trabalhas não cria ainda conteúdo, deve fazê-lo. Era isso que eu ia pegar. Porque há muitas marcas que continuam a achar que não é necessário. Mas depois eu acho que é aquilo como tu costumas dizer, fazer omeletes sem ovos. E querem conteúdo e querem fazer coisas, mas depois não têm o conteúdo efetivamente. E eu acho que, não sei, sendo uma marca, ainda mais se for uma marca séria ou mais profissional, não ter conteúdo adequado para as publicações que está a fazer, eu acho que é um bocadinho. Não quer dizer enganar, mas não vai de encontro aos valores que está a passar. Se for uma marca séria, mas depois o conteúdo acaba por não ser profissional, há aqui um conflito de interesses. E daí ser importante haver esse conteúdo, haver essa criação, ainda por mais para pessoas que saibam fazê-lo e que sejam especializadas na área. E eu acho que é um bocadinho, lá está, saber o que estamos a fazer, independentemente com o equipamento que estamos a fazer, porque é sempre aquilo de mais vale começar e começar mal e ir melhorando do que não fazer de todo. Só que eu acho que há certas exclusões nisso. Lá está, se for uma marca mais séria e mais profissional, tem que ter um conteúdo mais profissional. E eu acho que há muitas marcas que ainda não apostam nisso e depois querem resultados
mas não investem. E aí eu acho que é um dos maiores erros. Sim, sim. O que estás a dizer, concordo contigo, 100%. Mais vale fazer mal do que não Não fazer. fazer. Sim, tens sempre fazer bem, como é óbvio, ou queremos sempre fazer bem. Mas aquilo que temos de ter em conta também é aquilo que já falámos nos primeiros episódios, foi na altura que falámos sobre se vale a pena ter um podcast ou não, que um grande erro que eu já vi algumas pessoas fazer é começar podcasts ou conteúdo até para redes sociais, que o som é horrível, que mal dá para ouvir a voz da pessoa. E hoje em dia também acho que não é uma desculpa porque um microfone minimamente bom Sim. é barato. É que eu acho Então, que também é ter um. ter o mínimo dos requisitos. Sim, eu acho que hoje em dia é um bocadinho. Acho que as pessoas já têm mais noção do que é que ou por funcionar ou não. E lá está, eu acho que isso não acaba por não ser usado como desculpa Sim, para não fazerem. sim. Percebes? Porque, por exemplo, pegando outra vez no telefone, os telefones hoje em dia têm microfones ótimos, portanto, nem que seja o telefone. Sim, Portanto, aqui a questão, aqui vamos concordar e discordar, que é sempre bom, que é concordo e discordo, porque aqui o que acontece é os requisitos mínimos para ti não são os mesmos que são para mim, ou não são mesmo por uma pessoa sim. que aqui vai ser dependente também de marca para marca. Eu já ouvi muitas histórias, e falando aqui abertamente sobre isso, de marcas que são grandes em que contratam alguém para redes sociais que tem um telefone e o telefone nem é fornecido pela empresa, o telefone é da pessoa. E nunca sabemos, pronto, a pessoa que é contratada ou Uhum. foi contratada por aquela marca, que telefone é que tem. Há telefones de várias gamas, como é óbvio que nós sabemos, câmaras melhores umas que as outras, e depois novamente vem a parte técnica, sabe ou não sabe mexer. Uhum. Há pessoas, já vi pessoas a filmar com o telefone, não na parte de criação de conteúdo, mas às vezes vejo turistas na rua, não é? Como nós todos vemos, a passear, principalmente aqui na zona de Lisboa, a tentar fotografar algo contra a luz, ou seja, quando estamos com o telefone a tentar fotografar contra o sol. Claro que a pessoa que está a ser fotografada no outro lado, não é? Do telemóvel, vai ficar super escura. Sim. Isso para qualquer fotógrafo e videógrafo é o básico, Uhum. mas para uma pessoa que não tem essa educação, essa experiência, não é? Isso não é assim tão básico. Por isso acho que a parte do senso comum, ou essa parte dos mínimos, dos requisitos mínimos, vai sempre depender aquilo, pelo menos é a minha opinião. Aquilo que eu posso sempre dizer é que é um pouco, não é dizer que alguém que faz redes sociais não pode fazê-lo, criar conteúdo, pode, como é óbvio, e faz bem. E muitas marcas, por exemplo, não têm se calhar o orçamento para contratar empresas como a nossa, de que termos alguém como tu, que é a pessoa que gera redes sociais, mais pessoas como nós que criamos o conteúdo. Mas aquilo que acontece é que se formos só com o telemóvel, está tudo bem se a pessoa souber fazê-lo. Uhum. É um pouco como tudo. Eu também sei mexer em facas e panelas, mas não, se posso ir para um restaurante, pá, se calhar safa-me a fazer qualquer coisa, mas não me safa a fazer um prato como deve ser para servir uma pessoa lá num restaurante que está habituado àquela qualidade sempre. É um pouco por aí. Chefe Ricardo. Sim. Acho que este exemplo é um bom e mau exemplo ao mesmo tempo, ou seja, Sim. dá para explicar o ponto de situação, que é qualquer pessoa pode criar, mas se a pessoa não souber bem aquilo que está a fazer, Sim. não vai ficar tão Eu acho profissional. que mais o que eu queria dizer é no sentido em que lá está, se nós também estamos nessa área, por exemplo, pegando na parte do falaste de alguém que quer começar um podcast, eu acho que as pessoas, e voltando outra vez ao mesmo assunto, é pesquisa. Uhum. Ok, eu quero fazer isto, mas não sei como é que é de fazer. Vou É perguntar, conhecimento, vou sim, sim. pesquisar. E depois há certas coisas que já vão ser, lá está, aí o senso comum. E isso, Uhum. como estavas a dizer de contraluz. Ok, um turista se calhar não sabe, mas se calhar, eu não sou fotógrafa, mas se calhar já tenho mais essa noção porque estou in between as duas Sim, coisas. Mas lá está, eu acho que é muito, voltando ao início, é sempre, eu tentar sempre, que nós sabemos que às vezes não é tão fácil e não há budget, mas tentar sempre procurar profissionais sim, ou a solução que ideal que para façam isso. sim, ou a solução ideal para cada projeto. Aquilo também que se pode acontecer é também para darmos como resumo este episódio, é aquela questão de se temos que criar aquele conteúdo mensal, semanal, teoricamente o ideal é pelo menos 2 em 2 semanas ou mensal, para também não, como nós dissemos já aqui, não darmos atrás daquela bola de neve Uhum. que depois é difícil voltar a apagar essa bola, que ela desapareça de certa forma. É criar conteúdo pelo menos 2 em 2 ou uma vez por mês e, se for possível, contratar uma equipa externa ou ter alguém na equipa que seja a pessoa que cria, porque assim também criamos continuidade, consistência,
Assim também é uma forma mais fácil. Temos um calendário, ok, essa pessoa está encarregada de ver as explicações que vamos fazer, porque se for o sócio-gerente da empresa, como eu, ou se for outra pessoa, está ocupado a fazer outras coisas. Sim. Nós não temos tempo para isso. E até vou dar aqui um exemplo de, às vezes, tu tens ideias que eu possa não concordar. Isto também é algo que pode ser interessante para quem estiver a ouvir, que é, eu posso não concordar, mas eu não tenho de concordar com todas as trends. E já foi provado que às vezes eu não concordo com certas trends, que eu quase não reviro os olhos, não é? De certa forma, dizer não, isto não faz sentido, mas é tal coisa. Isso é porque és millennial. E ao final do dia, mas ao final do dia funciona e faz sentido, porque é tal coisa, não tem de ser tudo à minha maneira. Chutes. Sim. Oh não! Pegando um bocadinho no que estavas a dizer, e eu acho que isso também depois vai dar outro tema, que eu acredito que vamos explorar, que é a parte da autonomia, Uhum. que é muitas vezes termos, lá está, estamos encarregues de fazer essa tarefa, neste caso, falando de mim que estou a fazer as redes sociais, e depois se não houver uma abertura para conseguir fazer as coisas sozinha, que lá está, há essas trends, se calhar tu não concordas ou não entendes tão bem, mas se calhar outras pessoas vão entender. Mas faz parte de chegar a diferentes consumidores e haver essa autonomia para que eu possa criar e ter as ideias é bastante grande, porque há exemplos de que lá está, uma pessoa está num cargo para fazer, mas depois não tem essa abertura e depois Tem essa barreira, sim, as coisas sim. meio que não andam para a frente. Então esse aspecto também acaba por ser bastante importante, haver essa abertura para a criatividade. Sim, sim, é muito importante mesmo, principalmente nestas áreas. E é isso por hoje. Acho que está um episódio, foi um pouco mais longo do que aquilo que eu pensava que ia ser sobre estes temas, mas acho que é muito importante de falar. E se ainda estás aqui, não te esqueças que é mesmo muito importante pensar no conteúdo antes. Pensa, planeia e executa, porque não é só pensar, é preciso executar, e não é só executar, é preciso planear. Exato, touché.